abrir a nossa mente para receber esses bons fluidos, que a espiritualidade está aqui. Agradecemos pela presença, que sempre está nos amparando, que possa intuir a Vanilda para uma boa palestra, o seu Hernando para fazer uma boa leitura, e nós absorvemos todos esses ensinamentos para levar para a nossa vida e sempre colocar em prática. E assim agradecemos pela nossa saúde e por poder estar aqui hoje. Que assim seja. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos todos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiveram praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos do meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que as espagem ao seu redor. Nessa nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres dos homens do que esta máxima divina. O Espiritismo não pode provar melhor a sua origem do que dando a por regra, porque ela é o reflexo mais puro do cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar por eu mesmo todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vos reconheceis, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Agora vamos testar. Boa noite. Bem-vindos, né? Dá para escutar? Se não dá, eu grito daqui. Deixa. Então, gente, hoje a gente vai conversar, né? Palestrante, né? Eu sou uma palestrante estagiária no mundo terreno, tá? Estou estagiando. Quem sabe na próxima, sim, eu até posso chegar a ser uma palestrante. Mas então tá. Hoje a gente vai falar sobre caridade começa em casa. Né? Quando a gente fala caridade começa em casa, quer dizer caridade com a nossa família, né? Com as pessoas que a gente convive. Porque é mais fácil a gente ser caridoso fora de casa, né? Com os nossos amigos, no trabalho, né? Em qualquer lugar, qualquer grupo de amigos, é mais fácil a gente ser caridoso, ser tolerante, ser benevolente, ser paciente com os outros. Mas dentro da nossa casa, às vezes, já é diferente, né?
Porque no trabalho, a gente tem as nossas discussões, às vezes, e a gente até consegue, né, as ofensas, escuta as ofensas. Então, assim, o patrão chama atenção, vai lá. Só que a gente não tem a coragem, né, no trabalho, eu não tenho a coragem de ofender o meu patrão, porque eu sei que vai ter um resultado negativo ali. De repente, ele pode me demitir. Então, eu já vou engolir as ofensas e vou deixar para lá. Com os amigos, às vezes, a mesma coisa. É um amigo que a gente gosta, que a gente quer bem, que a gente já precisou muito dele, talvez vai precisar ainda. Às vezes, a gente para e pensa, não, vou deixar passar, né? E quando outra pessoa ainda vem cobrar da gente, a gente diz, não, né? Ele estava nervoso. Então, assim, às vezes também para a gente dar uma de bonzinho, né? A gente também pode querer ter uma imagem boa, né? Então, assim, o cara ofendeu, xingou, fez tudo, mas vou deixar passar também, porque daí eu vou ter uma imagem ruim para os outros também. Né? Tudo isso. Só que em casa não funciona assim, às vezes é bem diferente, né? Tudo que a gente absorve durante o dia, com as ofensas, irritações, às vezes a gente chega em casa, né? Algumas vezes a gente chega em casa e desconta nos outros, né? Basta, às vezes, só o filho chegar, fazer uma perguntinha, ou a mulher uma reclamação, a gente já descarrega aquilo tudo em cima daquelas pessoas que convivem com a gente, né? Porque, assim, a gente, como eu digo, a gente suporta os outros, mas não consegue suportar os nossos. Por quê? Por que a gente não consegue? Porque a gente vive junto, então já está acostumado. Quer dizer, lá fora é uma coisa. Em casa eu mando, eu domino, eu posso falar, né, os meus que eu tenho comigo, então eu já sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então, é bem diferente de que lá fora. Quanto que era para ser como lá fora, dentro da nossa casa, mas é bem difícil. Né? E por que a gente assim, não consegue viver junto, viver em harmonia uns com os outros na família? Porque a gente é diferente, né? A gente pensa e age diferente, cada um de nós. E quando a gente forma uma família, são espíritos que já vêm com a sua bagagem, cada um com uma bagagem diferente, com um nível evolutivo diferente. Então, assim, não vai dar certo, não vai dar muito certo, porque eu vou pensar do jeito, vou agir do outro, e de repente o outro não vai aceitar a minha maneira. Aonde que começam os conflitos na família, né? E eu coloquei aqui assim um exemplozinho, né, fictício, né? É só para vocês poderem entender mais ou menos, né, como funciona assim a nossa família, né? Então, assim, vamos supor que essa aqui é uma reencarnação minha passada. Né? Então, assim, por exemplo, numa encarnação, eu fui João, né? Eu fui do sexo masculino e fui João. Então, eu estava no mundo espiritual, né? Estava aqui eu lá no mundo espiritual, e aqui já existia uma família na Terra, tá? Aqui morava o Paulo, que era marido da Ana, que tinha 2 filhos. Vocês estão conseguindo enxergar? Senão eu posso tirar isso aqui. Dá para enxergar certinho? Tá. Ele tinha 2 filhos. Isso aqui é só para elucidar mais ou menos como funcionam as nossas famílias. Ele tinha a Isabel e tinha o Rodrigo como filho. Eu era o João, então eu vim reencarnar nessa família. Tá? Aí eu vim e reencarnei nessa família. Claro, para mim reencarnar nessa família tinha um propósito, né? Eu vim reencarnar nessa família como João, porque eu tinha, tá, algum probleminha ainda para resolver com a Ana. No passado, eu e a Ana, que vai ser minha mãe, né? E o Paulo, meu pai. No passado, eu e a Ana já convivemos juntos, mas não conseguimos, né, assim, se dar bem. Então, assim, a gente ficou... eu não consegui perdoar a Ana, tá? Então, nessa reencarnação, que todas as nossas reencarnações são programadas, as famílias, os grupos, são programados no mundo espiritual. Ninguém chega aqui por acaso e nem a gente escolhe, né? Eu quero morar... Se fosse assim, todo mundo queria uma família bem boa, né? Sem nenhum problema. A gente ia escolher, quero morar lá na família tal. Que não é bem assim, né? Então, tá. Isso porque são os espíritos superiores que fazem as pessoas, né, capacitadas, que já vão fazer espíritos capacitados no mundo espiritual, que programam com a gente a nossa reencarnação, às vezes com o nosso consentimento. Então, venho e reencarno aqui na família, porque eu tenho que, por exemplo, eu tenho que perdoar a Ana, que eu ainda não consegui. Eu ainda voltei para o mundo espiritual em uma reencarnação, não consegui. Então, eu e a Ana aqui temos que se perdoar. Então, nessa encarnação, ela vem com a minha mãe, para ver se vai dar certo.
É uma tentativa, é uma oportunidade que o Papai do Céu me deu para mim melhorar um pouquinho, né, para ver se eu consigo. Tá? A Isabel, que vai ser minha irmã, ela aqui não tem muito assim nessa família para resgatar ou para passar por alguma provação. A Isabel, ela até já era um espírito, ela já é um espírito, que aqui ela já passou pela nossa família em outra vida, mas ela não nos deve nada, assim. Então ela veio mais ou menos para apaziguar essa família, sabe? Ela vai equilibrar, vai ser aquela pessoa que vai conciliar os conflitos, mais ou menos isso, tá? E aqui assim tem o Rodrigo, que ele também tem alguma coisa com a Isabel, tá? É porque, na verdade, na outra encarnação, a Isabel não tem mais nada aqui, ela já perdoou o Rodrigo, não está devendo mais nada para ela, mas o Rodrigo ainda se acha culpado, ele fez alguma coisa, então ele ainda se acha culpado, então ele vem para também conseguir se reconciliar com ela e acabar com essa culpa, né? E o Paulo aqui assim, que é o nosso pai, ele não tem nada a ver com a gente, assim, não tem nada, mas ele veio também para ajudar essa família que estava precisando, tá? Para ajudar a Ana, para ajudar o João, vamos dizer assim. Então, eu me reencarnei nessa família aqui numa vida passada, né? Eu posso ter dado certo, me unir dessa família, né? E posso ter dado certo, assim, eu posso ter passado essas minhas aprovações e não conseguido, né? Por exemplo, eu posso sair daqui levando para outra vida de novo, eu e a Ana, não conseguimos resolver, eu não consegui perdoar a Ana, mesmo como mãe. Porque assim, ó, quando a gente vem para cá, a gente não sabe, né? Quando a gente chega na nossa família, quando são agrupados, a gente não sabe. No mundo espiritual a gente até pode saber, mas aqui a gente não sabe quais são as dificuldades que a gente vai resolver. Então, as famílias elas se agrupam para quê? Para que a gente possa, que é a oportunidade, que eu falei que o Papai do Céu dá para a gente se resolver. Então, é uma oportunidade, uma chance de eu resgatar, de eu passar pelas minhas aprovações, de eu acertar os meus erros, né? É isso que a gente faz nas famílias. Só que quando a gente chega aqui, a gente esquece, não sabe nada disso, os problemas vão começar a acontecer. Com o tempo, os problemas vão acontecendo. E como a gente já tem, né, as nossas más tendências, né, que a gente não consegue, por exemplo, são tudo espíritos inferiores, eu sou, os das minhas famílias também são. Então, assim, um vai ver sempre o defeito do outro, né? É o que a gente faz de errado, né? Que a gente tinha que olhar primeiro para a gente, né? Então, assim, ó, dentro da doutrina espírita, a gente já vive na casa há um tempo, né? Eu sei que tem gente que vem quase sempre, tem gente que vem lá uma vez ou outra, mas dentro do conhecimento espírita, a gente já, com isso que a gente aprende aqui, a gente já podia ter melhorado muito. Porque, assim, a gente vem, escuta, né? Vem, escuta a palavra, o conhecimento. Eu sei que vocês leem, né? Alguns já leem também. Se lê só o Evangelho, já aprende muito, né? Porque o Evangelho é quase um conteúdo moral todo para a gente viver aqui na Terra. Eu penso assim, se todo dia você tem o hábito de ler o Evangelho, você vai aprender alguma coisa. E toda terça você vem na casa espírita, também aprende alguma coisa, né? Embora a gente esquece. Mas, assim, se você acredita que esse é o caminho, você vai conseguir, né? Então, assim, ó, primeiro, a gente tem que começar pela gente. Já que eu sei disso, que eu tenho lá os meus conflitos dentro de casa, alguns são meus inimigos do passado, né, que eu ainda não consegui resolver, então é melhor começar como? Para começar a resolver as coisas, é melhor começar por mim, né? Se eu sei que essas pessoas que estão comigo são espíritos inferiores, eu também sou, um espírito inferior também, então eu também tenho defeito. Se eu também tenho defeito, eles também têm, né? Para a gente resolver isso, é melhor a gente começar a combater os nossos defeitos. Então, sempre assim, ó, quando o outro vir já para agredir, ou com nervoso, que chega em casa, né, ou a reclamação, você sabe que não vai dar um conflito ali. Então, assim, tem que partir de você primeiro, né? Não revidar a ofensa, né, não brigar, tentar se aguentar. Eu sei que é difícil, porque é bem difícil ter uma pessoa aqui, te xingando um monte, né? Vai lá o outro na tua frente ali, te xingando, tu vai ficar ali, olhando. Às vezes eu falo isso para as pessoas, elas dizem para mim, tu diz isso porque não é contigo, né? Mas assim, ó, a gente tem que começar, porque se a gente começar, não vamos fazer a nossa mudança, né? Se eu revidar
e ele revidar, o que vai dar? Conflito sempre. Então, a gente vai indo e vindo e nunca vamos melhorar, né? Então, assim, nunca não. Vai chegar o tempo que a gente... Porque toda vez a gente melhora um pouquinho, né? Então, assim, tem que começar pela gente. Então, eu sempre digo assim, tem umas estratégias que a gente usa em casa. Cada um conhece, a gente não tem aquela frase que diz que cada um conhece o que tem em casa, né? O meu pai me conhece, sabe como eu sou, a minha mãe me conhece, eu conheço a minha mãe, conheço o jeitinho, todo mundo, por isso que a gente vive junto. Lá fora é difícil, a gente não convive com a pessoa dia a dia. Teu amigo, às vezes, tu passa o trabalho e tu nem conversa com ele, então tu não sabe muito da vida dele. Mas na nossa casa a gente desfia a vida deles completa, o que eles são, o que eles não são, principalmente os erros, né? Assim, coisinhas boas a gente quase não vê neles, é só mais os erros, porque a gente julga, né? A gente julga. A gente tem muito costume, assim, de sempre estar apontando o defeito do outro, e a gente sempre diz para o outro, tu tem que melhorar, né? A gente diz para o outro. A gente cobra do outro o que a gente ainda não tem. Né? Se a gente cobra a paciência do outro, mas a gente não tem. Então, assim, que a gente não se apega muito a isso, né? Então, assim, como eu falo, as estratégias que eu falo para a gente viver melhor em grupo, que hoje a gente está falando da caridade, que é a paciência, a tolerância, né, com os nossos irmãos em casa. Então, assim, sempre que a gente já conhece. Se meu marido é muito nervoso, que eu já sei que ele tem um gênio difícil, que ele é nervoso, então, quando ele chegar em casa, eu já não vou correndo para ele fazer reclamação. Vou dar um tempo, vou deixar ele chegar, vou deixar ele ficar mais calmo, tomar um banho, tomar café. Quando eu ver que ele já está melhorzinho, né, respirando, já passou aquele estresse todo do dia a dia, aí eu vou comentar o meu problema. Aí eu posso falar para ele, né? Mas são estratégias que a gente usa para não dar conflitos, para a gente não estar sempre aquela família irritadiça, né, sempre um xingando o outro. Tem coisa pior que uma família que está sempre de ponta um com o outro, briga, fica um xingamento, né? Não tem mais sentimento bom. É só eu digo assim, que é mais o sentimento ruim. Então, os sentimentos da gente, as más tendências, a gente tem que dominar. Não é eles que domam a gente, porque na maioria das vezes, quem doma a gente é o sentimento. É a minha raiva que me doma, porque no primeiro ato eu já pulo e já quero brigar e já falo o que eu quiser, né? A gente é assim, para o outro, às vezes, como eu digo, no trabalho não, né? Vou parar, porque é o chefe. Mas em casa, para minha mulher, eu digo o que quero, para o meu marido eu digo o que quero, para o meu filho também. Né? Eu sei que tem famílias que ainda são, né? Tem famílias que ainda vivem harmonia, paz, mas, gente, é bem poucas, assim. Até pelo nosso dia a dia, né? Do dia a dia do nosso trabalho, da nossa correria. Então, é um lugar aonde que é para a gente, né, ser mais calmo, mais tolerante, desculpa, enrolei a língua, tolerante é a nossa casa, né? E a gente faz ao contrário o tempo todo, porque a nossa casa é o lugar onde a gente vai evoluir. A nossa casa é onde que a gente tem a oportunidade de resolver as nossas pendências do passado, né? Daqui está a minha oportunidade, ó. Essa é a minha oportunidade, me melhorar com meus, porque agora a minha missão, a minha obrigação é aqui, ó, com essa família. O meu dever, a minha tarefa a cumprir é com essa família que eu vim. Mas às vezes eu saio daqui pior, por isso tantas vezes que a gente reencarna de novo, né? Desencarna, reencarna, porque hoje eu não me acertei com o Paulo, tenho que voltar um dia para me acertar com a Ana, e assim vai nossa vida. É bem assim, então, para a gente acabar assim, com isso aos pouquinhos, que ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, a gente não vai acabar isso nessa encarnação, com certeza. Mas, assim, para a gente sair daqui um pouquinho melhor, a gente tem que trabalhar mais dentro da nossa família. Ver o que está faltando, o que eu estou fazendo, que às vezes o errado sou eu. Às vezes eu que estou errada, eu que despejo tudo em cima das pessoas, né? Eu tenho que refletir. Então, assim, ó, melhor começar por a gente, como eu falo, né? Domar nossas más tendências. Eu sou o quê? Muito raivoso? Vou trabalhar a minha raiva. Na hora que eu começar a ficar com raiva, né, que eu quero mesmo, eu respiro, eu saio, eu uso uma maneira de trabalhar a minha raiva. Né? E eu penso, nossa, como eu estou com raiva. E a gente fala muito aqui assim, né, das influências, né? Que a gente fala, mas a gente é muito influenciado o tempo todo. É verdade, a gente é influenciado. A gente tem as nossas influências dos nossos irmãos espirituais desencarnados. Sim, porque a gente
a gente é um espírito inferior. Eles também são. E tipo assim, aí a gente fala muito assim, ó. A gente é muito influenciado e cuide com as influências, né? Cuide com as influências. É verdade que a gente, quando está num pensamento ruim, né, a gente está mais propenso a vir tipo, influências, que são nossos irmãos que vêm um pouquinho para perturbar a gente já está lá enraivado, com ódio daquele camarada, daquilo. A gente já está com uma energia muito pesada, muito negativa. A gente já vai puxando aquele irmão. Aquele irmão já está por ali, né? Porque ele é o irmão inferior, ele ainda está aqui. Né? Ele não quer, de repente ele poderia já ter sido resgatado, socorrido, mas ele é odioso, com raiva, rancoroso, ele ainda quer vingança, e nós também. Nós não somos muito diferentes deles, não. A gente também, tanto que a gente atrai eles, né? Mas, gente, não basta, quero dizer para vocês, que não basta a gente só estar com o pensamento ruim, tá? É assim, ó, tanto faz, você pode estar com o pensamento ruim, não muito bem, você atrai esses irmãos. Mas a gente também pode estar de bem com a vida, tá? Numa boa, e mesmo assim, a gente pode ser tentado. Por quê? A gente pode estar lá, olha, no seu trabalho, até cantando, de repente, lá vem uma coisinha, lá vem um pensamentinho ruim, eu me lembrei lá da minha irmã que fez tal coisa para mim, poxa, minha irmã naquele dia veio na minha casa, falou isso, aí aquele pensamento apareceu. E eu dou importância para ele. E eu vou ficando nele, entendeu? Então, assim, eu vou dando importância para aquele pensamento e daí ele vai crescendo. Né? Mas eu não estava bem? Eu estava bem, eu não estava pensando em nada ruim. Sabe por quê? Porque, assim, ó, as tentações, a gente, muitas vezes, elas existem e a gente é tentado. Mesmo estando no bem. Jesus, quando esteve na terra, era o espírito elevado, não era? Mesmo assim, não foi tentado 40 dias? Né? Teve que estar ali lutando com as forças do mal para conseguir se libertar, né? Mas ele lutou e tentou. Assim somos nós. Sabe por quê? Porque o mal, ele não se preocupa com quem já está no chão, sabe? O mal, ele se preocupa com quem está na luz. Né? Ele quer saber, porque você está no caminho certo. E se ele puder te tirar de lá, para ele é muito bom. É uma luta, às vezes, né? O bem e o mal, né? Só que pode acontecer isso, não pode, mas se a gente vê, se a gente já tem o conhecimento, e a gente vê que aquele pensamento apareceu, e a gente se desliga dele, opa, esse pensamento eu não quero, né? Não vai me fazer bem, já é passado, olha como eu trabalho assim o meu, porque isso acontece comigo, eu sei que acontece com qualquer um de vocês. Aí assim eu trabalho, começa assim, opa, esse pensamento já passou, ela já me disse, eu já disse, já foi, não quero mais pensar isso. Muda, troca o pensamento, volta a cantar, volta a fazer outra coisa. Assim você vence o mal. Mas se a gente persistir ali naquele pensamentinho, a gente vai entrar naquela onda e daqui a pouquinho vai chegar o irmão, o filho, o marido, e a gente já vai estar tão nervoso, tão irritado com aquela onda negativa que a gente já vai entrar em conflito. A gente vai brigar, às vezes a pessoa chega até de boa, né, mas a gente já responde bem grosso. A outra diz, poxa, o que tu tem, né? O que tu tem? Entende? E às vezes nem tinha nada. Então, assim, as influências, elas existem sim. E vão existir por muitos e muitos anos. Assim, se Jesus foi 40 dias, nós somos 40 anos. Né? A gente vai, porque às vezes a gente tem uma aprovação na tua vida. Às vezes tu estás de boa, de bem, faz tudo certinho, mas Papai do Céu permite que isso aconteça para ver até o teu grau. Ali é como se fosse um termômetro. O teu grau, será que tu já estás preparado mesmo para isso, né? Então, acontece também, mesmo se a gente estiver de bem com a vida. Por isso que a gente tem que cuidar. Né? Porque às vezes a vida da gente está ótima, mas lá vem uma coisinha para atrapalhar, né? Então, as influências, elas também existem, né? Então, assim, ó, a família, nós, todos que vivemos nessa terra, é uma troca de conhecimento. O tempo todo, a gente não se percebe, mas a gente está o tempo todo trocando conhecimento, né? Vendo o defeito do outro, você vê o meu, eu vejo o de vocês em casa. Então, assim, desde que a gente acorda até o anoitecer, a gente está trocando conhecimento. Pena que a gente não leva isso para o lado certo, né? Que a gente não tira as coisas boas disso. Porque até das coisas ruins dá para tirar coisa boa. Né? Tudo que acontece para a gente, tudo que acontece, seja de bom, de ruim, é um aprendizado. Né? Eu sempre digo assim,
Isso aprendi, estou falando, né, em conhecimento espírita, para nós que estamos aqui, né, porque quem não está aqui, quem não participa, quem não conhece a doutrina, claro, não vai ser julgado como nós. Assim, nós vamos ser mais julgados que eles, porque a gente já sabe o caminho, eles ainda não sabem. Qualquer outra religião, ela é boa, só que assim, ó, eu sempre fui católica, então o que eu tinha no meu conhecimento do catolicismo era assim, tudo bem, eu vou morrer, vou para o céu, né? Foi assim que eu aprendi, desde criança, céu, inferno e purgatório. Se eu for lá para o purgatório, ainda tenho uma chancezinha de pular para o céu. Mas se eu for para o céu, eu estou lascada, não sai mais. Pelo menos é mais ou menos assim que funcionava, né? Então a gente tinha medo, né? De fazer coisa errada para não ir para um lugar ruim quando a gente morresse, né? Para outras religiões não posso dizer, porque não sei. Mas, e a doutrina do Espírita diz assim, se você não fizer certo, se você não conseguir passar por essas suas aprovações, né, se você não se reajustar dentro da sua família, você vai ter que voltar novamente. E às vezes a gente sofre duras penas, né? Porque a gente já sofre aqui, né? Porque tudo que é mal nos faz mal, né? Nos faz sofrer, né? Qualquer coisa que a gente faz, que a gente faz para o outro, a gente um dia ou outro aparece. E a gente pensa que não, né? Na hora da raiva, do ódio, da humilhação, a gente faz alguma coisa para o outro. E passou, só que vai chegar um tempo que isso vai voltar. Quando a gente humilha alguém, quando a gente calunia alguém, sabe? Quando a gente maltrata, porque a gente está com raiva mesmo, a gente faz de casa pensado, porque eu quero mesmo te humilhar, a gente faz isso, né? E o tempo passa. Mas um dia vai aparecer alguém que vai fazer a mesma coisa comigo. Um dia vai aparecer alguém que vai me caluniar. E eu vou até pensar, mas por que isso, né? Por que isso comigo? O que eu fiz para acontecer isso? Eu fiz. Nós fizemos. Em alguma época, em algum lugar, em algum tempo. Pode ser não com aquela pessoa, agora. Pode ser não neste momento, não com aquela pessoa que está me humilhando, mas com alguém eu fiz. Talvez por isso eu me sinto injustiçado. Porque por que aquela pessoa veio fazer isso para mim se eu não fiz nada para ela? Né? Mas nada é injusto na nossa vida. Nada. Alguma coisa a gente fez. A gente pode não se lembrar agora. Né? Porque a gente não lembra quando a gente fere os outros. Né? A gente não lembra. É bem difícil. Mas um dia vai aparecer, não tem jeito. Isso é a justiça, né? A gente fala, é a justiça divina. Eu digo assim, é um aprendizado. Poxa, agora eu sei o que é caluniar os outros, porque eu senti, agora eu sei o que é uma calúnia. Eu não fiz aquilo, mas falaram que eu fiz, eu senti, foi um sentimento que eu tive, né? Me feriu, me magoou, eu fiquei triste. Então, agora eu senti o que é uma calúnia. Isso são instrumentos que a gente tem, que é para a gente não cometer mais. Para a gente não fazer para o outro o que a gente sentiu naquele momento. Poxa, né? Era já para se tocar, não vou fazer isso com ninguém, porque um dia alguém me caluniou e eu vi o quanto é triste. Mas a gente acaba fazendo, porque a gente é imperfeito ainda. Tudo de uma vez só a gente não vai conseguir. Mas eu sempre digo, sempre é a hora de começar, sempre, porque senão a gente não vai sair do lugar. Né? Então, começamos agora. Quando aquela pessoa de casa vir te xingar, falar um monte de coisa, pense em coisas boas. Eu sei que é meio difícil a gente dizer isso, mas eu pelo menos tento, eu faço exercício. Assim, as pessoas para mim hoje em dia são meu exercício, são meu laboratório. O que eu vejo nos outros, eu paro e penso, né, e faço um laboratório daquilo. Eu penso assim, eu não julgo porque eu penso assim, eu sou tão inferior quanto aquela criatura. Né? Mesma coisa. Então, assim, eu tenho tantos defeitos quanto ele. Só que eu penso, e daí, para mim não fazer mais, né? Para mim não errar mais, é essa oportunidade que a doutrina espírita vem dar para a gente, né? Até dentro da nossa família. Então, assim, eu sempre falo que a gente tem que começar a nossa melhora, gente. A gente tem que começar, tem que combater a nossa raiva, nosso ódio, tudo que tem de ruim em nós. Né? Cultive mais a paciência, cultive mais as coisas boas e não as coisas ruins. É como eu digo, domine. Domine, se eu sou muito orgulhoso, mande no seu orgulho. Diz para ele que é você que manda, não é ele que manda em você. Né? É bem assim, a gente tem que começar. Se a gente não começar, não adianta lutar. Faça lá agora
Amanhã, depois, durante a semana, faça uma experiência em casa, quando o maridão vir lá nervoso, doido, já querendo uma briga, respira, tenha bom pensamento, né? Começa lá uma oração para ele, para acalmar, deixa ele falar um tempo. Tu vai ver que ele vai ficar, até ele vai te olhar, vai se surpreender com o teu ato, com a tua maneira de agir, e até ele, de repente, vai já acalmando, cortando a briga, sabe? Mas faça várias vezes, não é só uma vez, não. Que às vezes é capaz de a gente fazer uma, na segunda a gente já quer conflito, né? Já quer, não, comigo não faz isso, não. É esse o mal da gente. O mal da gente é a gente sempre querer ser maior que o outro. Se o ódio do outro vem, eu quero exaltar mais o mal ainda, sabe? Então é assim, ó, quando o fulano começa a brigar e me xingar, o meu xingamento é bem maior que o outro, porque comigo isso não. Então a gente tem que parar com isso, né? A gente tem que parar com isso porque, é como eu digo, é não sair do lugar, né? Não sair do lugar, é combater. Então, assim, a gente tem que lutar contra quem? Contra nós. Contra nós mesmos, porque os nossos atos, a nossa maneira de agir, também vai ser uma oportunidade para ajudar o outro. Em casa, né? Também vai ser uma oportunidade. Tente sempre ter bons pensamentos no lar. Né? A gente está lá sozinha trabalhando, emane lá uma boa energia lá para o marido que está no trabalho. Por que não? A gente não faz. A gente está com um monte de problema, a gente já está pensando em ir no mercado, a gente tem cabeleireiro, a gente tem que fazer a unha, um monte de coisa, mas pensar numa boa vibração para o marido está difícil. É assim, a gente não é. Só se a gente já for, a família já for muito harmoniosa, muito afetuosa, carinhosa um com o outro. Porque senão, às vezes, a gente não pensa, até pelo nosso dia a dia, pelo nosso trabalho, tem que fazer isso, fazer aquilo. É corrido. Então, está na hora da gente parar e pensar mais nisso, pensar mais no outro, né? Querer bem o outro. A gente é meio egoísta, né? Que a gente é muita gente, né? Sempre a gente. E a gente esquece do outro. Só que assim, ó, enquanto a gente não conseguir se reajustar com o outro, a gente também não vai para frente. O outro não vai, mas você também não vai, né? A gente não consegue ir, né? Então, assim, no caso aqui dessa família, né, imaginária aqui que eu coloquei, por exemplo, essa família pode ter dado certo, dependendo de como eles agiram, que o Papai do Céu sempre ajuda, nosso anjo guardião tá junto da gente sempre, a gente nunca está sozinho. Como a gente tem influências ruins, a gente tem influências boas, como aqui agora. Eu estou aqui, né? Eu não estou vendo, mas aqui eu tenho certeza, eu creio e acredito que eu tenho certeza que aqui tem muitos espíritos trabalhadores dessa casa. Os seus anjos guardiões podem estar aí do ladinho de vocês não sabem, mas às vezes eles fizeram um esforço danado para trazer vocês aqui na casa. Às vezes eles pensaram, hoje eu não vou não, e ele está lá, não, vamos irmão, vamos lá escutar uma coisa boa. Isso, gente, existe, a gente não consegue ver. Se tivesse algum médium vidente aqui, com certeza veria, né? Se fosse dada a oportunidade dele de ver, como muitos já viram, eles diziam, ó, eu já di palestra aqui que uma pessoa uma pessoa que estava em auditório disse assim, por que o fulano está lá? O que tu tem a ver com o fulano está lá atrás de ti? Por exemplo, se eu tivesse alguma dúvida, eu não tenho mais, porque nem conhecia a pessoa, nem sei quem é, sabe? Então, assim, ó, isso tudo é possível, é a gente que não acredita na gente, na verdade, né? A gente não bota nem fé na gente, para a gente se melhorar, né? Então, assim, gente, o que eu tenho para dizer para vocês sobre caridade dentro de casa é isso, é melhorar o nosso ambiente, nos melhorar uns aos outros, dando os bons exemplos, né? Até para os filhos, a gente também tem que dar bons conselhos, porque se a gente já tem uma índole má, se a gente já é tão inferior e a gente tem tantos sentimentos ruins que a gente ainda não domina, é ruim. A gente acaba passando para o filho, porque assim, ó, o filho chegou, isso aí é coisas da vida real, né? Que a gente vê, a gente ouve, a gente vê uma cena. Então a gente vê isso, é como eu digo, isso tudo para mim é estudo por isso. Porque assim, às vezes o filho chega em casa brabo, porque deu uma briga, e porque apanhou, ou porque xingou, e muitos pais dizem assim, ó, e por que tu não batesse? A gente fala, eu já vi, muitos pais dizem assim, ó, mas por que tu não pegasse e não batesse no fulano? É certo falar isso? No fundo, se nós temos consciência que a gente tem que se melhorar, é certo falar isso para o filho?
Não é, gente. Não é. A gente só está passando o que a gente é e quer que ele seja também. Olha só, além da gente já não estar indo para frente, a gente ainda vai... Outra criatura que depende da gente, que veio para estar na nossa responsabilidade, ainda a gente vai estar prejudicando. Porque a gente está assinando errado. A gente já está errado. A gente já vive no erro, vamos dizer assim. E a gente continua errando porque a gente passa para frente para aqueles que já vieram para nos ajudar a errar mais ainda. Né? Isso é com filho, isso é com uma fofoca, com uma intriga. Tem gente que bota fogo na fofoca, né? Eu venho te contar que a fulana falou de fulano de tal e tu já disse para mim, vai lá e conta para ele. Vai lá, quer dizer, é a hora da gente apaziguar. O certo é apaziguar, né? Por que não dizer, não deixa para lá, talvez ele podia, né, não tá, talvez ele não falou isso, talvez foi outra coisa, a pessoa entendeu. Na hora da gente apaziguar, não botar mais fogo. Então a gente faz tudo errado? Faz, né? Falar a verdade, a gente ainda faz, porque a gente ainda não é evoluído, a gente ainda não tem esses sentimentos da gente toda, a gente ainda não domina os nossos sentimentos, então a gente faz tudo errado. Mas a gente pode melhorar, gente. Tá na hora, já está na hora da gente se mexer faz tempo, né? E o tempo passa e nós nada, né? Então, assim, as famílias, a gente tem que ter isso dentro de casa, se a gente quiser se melhorar, né? Então, vamos primeiro nos melhorar e ajudar os nossos, né? Tratar bem. E a gente também tem aqui, isso tudo, caridade moral, né? Que dentro da família é a nossa moral, né? Que a gente trabalha. Porque eu penso assim, não adianta, isso aqui eu já falei, não adianta a gente ser um sábio, cheio de conhecimento, conheço tudo, sobre tudo, já devorei 50 livros, tá? Então eu sou muito inteligente, mas a minha moral é zero. Sabe, o meu sentimento é zero. Não adianta eu ser conhecedor e sábio de várias coisas aqui desse mundo e eu não saber nada moralmente, eu não trabalhar o meu sentimento nenhum. Para isso, até para mim ser isso, eu humilho, né? Eu sou um patrão, mas eu humilho, eu faço o que quero, eu tenho dinheiro, eu mando. Isso aí assim, né? Isso aí não adianta. Esse conhecimento, a inteligência, a gente tem que evoluir também. Ela vai me servir, mas quando for boa, limpa, justa, né? Aí eu posso desencarnar e ir para o mundo espiritual, super sábio, sei tudo, mas você sabe lá no umbral, porque nem você é resgatado, porque eu usei todo esse conhecimento, tudo isso que eu tinha, essa sapiência toda, para o mal, não aprendi nada. Então, assim, é equilíbrio, a moral e conhecimento é equilíbrio, né? Porque a gente pode usar para o bem e para o mal, né? E o mal está na hora da gente combater, o nosso mal dentro de nós. E só para, como já está dando a hora lá, é só bem rapidinho aqui, As estratégias, a gente falou, né, que cada um conhece o seu, então usa lá uma estratégiazinha para não dar o conflito, que a gente sabe como fazer. E tem a caridade, que eu não coloquei aqui, moral e espiritual, nada a ver, é material. Aqui é material, tá, gente? A caridade material, que é aquela caridade que a gente diz que é a mais fácil de fazer, né? Fulano está lá precisando, eu vou lá e dou, ajudo rapidinho, né? É a mais fácil. Estão precisando de alimento, pego lá 1 quilinho de alimento, dou, pronto. A material é difícil, a moral é difícil, né? Porque mudar o meu sentimento não é difícil? É a mais difícil. Então, assim, a caridade material entra como na família? Simples, assim. A gente tem pai, tem mãe, tem irmão. O irmão está passando necessidade, está precisando de alguma coisa, a gente vai lá e auxilia, né? Que a gente auxilia os outros, não auxilia em casa também. Isso acontece muito bonzinho lá fora, em casa. Às vezes o irmão está lá precisando de alimento, a gente não esquece do irmão, mas dá lá fora. Às vezes é o pai e a mãe, que são aposentados, velhinho. Por que não ir lá perguntar se está faltando remédio, né? Tá precisando fazer um agradinho, levar uma coisa que eles gostam para comer. Tratar melhor, né? Pai e mãe. Já que eles fizeram bem ou mal, no entendimento deles, eles fizeram o que podia por a gente. A gente até pode, às vezes, se revoltar com o pai, com a mãe, sair dessa vida com picuinha com o pai e com a mãe, depois tem que voltar, se reajustar tudo. Só que, assim, eles fizeram do jeito deles, como eles sabiam. Eles tentaram fazer o melhor na consciência deles, dentro do conhecimento deles. Eu sei que às vezes a gente não aceita, porque como a gente não aceita o outro como ele é, né? Então, só que isso, tentar essas pequenas coisas do dia a dia, auxiliar sempre na hora que a família da gente precisa, seja o pai, seja a irmã, seja, né, quem precisar da gente. Então, assim,
devo também desapegar um pouquinho das coisas. A gente tem tanto, né? A gente não pode ajudar o outro, pode. E às vezes a gente não ajuda por quê? Porque também entra a raiva, não vou ajudar. Quando eu precisei dele, ele não me ajudou. Ah, a gente também lembra, a gente sempre lembra o que faz de mal, nunca lembra o que fez de bem. Ah, mas ele não lembrou que ele também passou comigo uma semana no hospital, lá do meu lado, me ajudando. Isso a gente esqueceu fácil. Mas lembrou que ele ofendeu. Ah, então a gente não ajuda. A gente ainda é malzinho, né? No fundo, a gente ainda é um pouquinho malzinho. A gente tem que se reformar. Bom, essa noite era isso que eu queria dividir com vocês. Tá? Obrigado pela presença de todos e espero que a cada dia vocês tentem ali combater o seu próprio sentimento ruim, as suas más tendências. Isso é o que eu desejo para vocês. Obrigada. Bom, obrigado, Vanilda. Então, a gente vai esperar agora a hora do passe e a Vanilda vai fazer a oração. Amado Pai, irmão Jesus, amigos espirituais aqui presentes, agradecidos somos, Senhor, por mais esse momento, por mais essa oportunidade que nos deste. Que possamos, Senhor, receber de Ti todas as bênçãos, Senhor, salutares, benfazejas, curadoras, que os nossos irmãos espirituais nesse momento estão emanando a cada um de nós. Que o nosso pensamento, Senhor, possa ter absorvido algumas palavrinhas de hoje, que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Dai-nos força para combater as nossas más tendências, os nossos orgulhos, os nossos sentimentos ainda imperfeitos. Ajuda-nos, Senhor, a andar no caminho do bem, a vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições. Obrigado à espiritualidade boa e amiga que nos acompanhou, tarefeiros do bem dessa casa. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida e por tudo que tem nos dado durante essa vida terrena. Abençoai hoje toda a terra, a todos os irmãos, Senhor, que precisam do Teu amor divino para se melhorar a cada dia. Muito obrigado, que assim seja.